Agora passa a palavra para o Nadir Gonçalves Júnior, presidente da Federação Brasileira de Sindicatos de Carreiras de Administração Tributária da União dos Estados e Distrito Federal, FEBRAFISCO, por até 15 minutos. Boa tarde, ilustre presidente Fernando Monteiro, ilustre relator Arthur Maia, demais deputados, a quem cumprimento na pessoa do deputado Rogério Correia, coordenador da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, demais convidados que aqui nos ladeiam. Gostaria de dizer que estou aqui representando a FEBRAFISCO, uma entidade que representa a administração tributária nos níveis estadual e federal. É uma entidade filiada à CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e também à Pública Central do Servidor. Nós agradecemos imensamente aos deputados da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público que nos proporcionaram estar aqui nesse importante debate, discutindo esse tema importantíssimo que é para os servidores públicos, que é essa PEC 32. Uma PEC que, como pudemos observar pela fala de todos que nos antecederam, não traz nada demais para beneficiar o povo brasileiro, a não ser trazer prejuízo para os jurisdicionados. O povo foi colocado em último lugar quando foi pensada essa PEC. Na verdade, como tem se demonstrado aqui, nada mais é do que uma tentativa de atender aos anseios do mercado por as tais ditas reformas. No entanto, ele ataca os principais pilares, né, do Estado brasileiro, que é o seu estado de bem-estar social previsto na Constituição Federal de 88. Outras reformas que nós temos muito mais importantes poderiam, né, ser colocadas na fila do Congresso Nacional para que pudesse, sim, reformar o Estado brasileiro naquilo que ele precisa, principalmente a reforma tributária. Temos a reforma tributária que está aí também no Congresso Nacional e que, exatamente a pedido desses que estão pedindo a reforma administrativa, ela fica empacada, né? Ela não consegue seguir, né? Nós temos aí a reforma do imposto de renda, né? Muito tímida, foi encaminhada pelo governo federal. Assim que chegou, né, no parlamento, foi torpedeada pelo mercado, né, dizendo que ia quebrar os empresários, né? Quando, na verdade, nós sabemos que a principal sugestão feita, que é tributar os dividendos, né? Os dividendos não tem nada a ver com tributação de empresa. Isso trata de recursos de pessoa física, né? Dos donos da empresa, que não pagam nada, que paga 0%, e que o servidor público, né, paga 27,5%, além da sua contribuição previdenciária, né? Então, tudo isso é algo que nós precisamos fazer com que venha à luz. E essa audiência pública aqui é importante para isso, para que a gente coloque no lugar certo o debate da reforma administrativa. Nós precisamos de uma reforma administrativa que venha a pensar no que é necessário para que o povo tenha o melhor serviço público, que o estado de bem-estar social pensado na Constituição Federal de 88 seja colocado em prática, e não o inverso, não o desmonte. Bom,
Eu trouxe uma pequena apresentação, né, que eu vou colocar aqui. Os nossos colegas praticamente esgotaram o tema a esse respeito, mas eu vou colocar aqui, fazer uns pequenos comentários, e aí, no final, acredito que a gente possa enriquecer o debate de forma mais apropriada. Só um minutinho aqui. Se consigo aqui. Estou. Bom, vamos lá. O presidente, né, presidente da República, apresentou a PEC 32 através do ministro Paulo Guedes, apresentando como se ela combatesse os serviços caros e ineficientes que são vendidos ao povo, né? O engodo, que nós não temos nada disso, né? Serviços caros e ineficientes. Ineficientes, alguns sim, mas caros, certamente não. Diz também da necessidade de flexibilizar normas da administração pública, que é um dos motores dessa PEC. Ela busca a flexibilidade e a extinção do regime jurídico único, que seria substituído por 5 novos vínculos, né? O vínculo de experiência, o vínculo do prazo indeterminado, cargo de liderança e assessoramento, e os que nós estamos trabalhando aqui hoje, que é o vínculo de prazo indeterminado e o cargo tipo de Estado, né? Cargo tipo de Estado, como alguns aqui já colocaram muito bem, né? Não traz o tratamento de carreiras típicas de Estado, que seria mais adequado, considerando, né, que o Estado tem atividades e funções típicas de Estado, que são exercidos muitas vezes por carreiras e não por um ou outro determinado cargo específico. Então, isso é uma impropriedade que, mesmo demonstrada por diversas entidades sindicais, acaba que continua sendo levada adiante pela proposta do governo. A reforma, né, em tese, ela aprofunda a terceirização das responsabilidades do Estado através dos fortalecimentos dos instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, né? Por esse mecanismo, seria possível a transferência de execução de serviços públicos ao particular com finalidade lucrativa, ou não, né, com a utilização de instalações públicas e força de trabalho particular. Veja bem, né, com a PEC, fica viabilizado, né, contratos em que seções e órgãos inteiros da administração pública possam ser colocados sob gestão de particulares, né, bens públicos criados com recursos públicos, colocados sobre a administração de particulares e logicamente, com um viés totalmente fora daquilo que nós entendemos para a administração pública e para o que ela existe, que é para atender a sua população, não é para ter lucro, né? E isso é exatamente o que acontece quando algum dirigente da iniciativa privada vem para a administração pública. Ele acha que o Estado tem que dar lucro, que no final do mês tem que ter reserva de caixa, essas coisas. E o Estado não tem que dar lucro. O lucro que o Estado tem que dar é para a sua população em serviços públicos de qualidade. Retornando aos vínculos, né, a proposta avança duramente sobre 2 bases do serviço público, que é o concurso público e a estabilidade. Né, das 5 novas formas, o concurso é exigido apenas para o vínculo de experiência e este será a etapa para acesso, né, aos cargos de tempo indeterminado e os cargos típicos de Estado.
E a estabilidade, né, que é tão cara hoje para o serviço público, ela é reservada apenas aos cargos típicos e estados, sem qualquer menção, né, aos demais. E mesmo essa estabilidade, né, colocada para os cargos típicos de estado, ela vem mais enfraquecida, né, porque ela permite algo que hoje não é possível, né, que é a demissão por apenas uma decisão de órgão colegiado, né? E hoje sabemos que isso só seria possível com decisão judicial transitada em julgado. Então, isso enfraquece muito a força da estabilidade, inclusive para o cargo típico de Estado. No cargo típico de Estado, né, o primeiro destaque a ser feito é a ausência proposital de um conceito, né? Já foi dito aí que a PEC não traz com clareza esse conceito. A exposição de motivos, né, divulgado pelo Ministério da Economia, ela traz apenas alguma menção vaga do que seria essa definição de cargos típicos, né? E isso, ela diz que os critérios, né, para a definição dos cargos típicos serão estabelecidos em lei complementar federal. E também, né, já foi dito aqui que a lei complementar federal, nós não sabemos o que estará nela. Até o momento, nós não temos essa indicação de como seria, de quais seriam esses cargos, né? E que, inclusive, a lei complementar federal ela trará uma norma geral, cabendo aos entes estatais definir esses cargos, o que pode causar muita disparidade, né, pelos entes federados por aí afora. No mais, a proposta define, né, que o ingresso em cargo típico de Estado é precedido de, no mínimo, 2 anos de vínculo de experiência, será estável somente após a aprovação estágio probatório 1 ano depois desse vínculo de experiência, que não pode haver redução proporcional de jornada e remuneração para esses cargos, suas atividades não podem ser objeto de instrumento de cooperação, é o único vínculo a permanecer necessariamente no regime próprio de previdência social. Seria vedado ao presidente da República transformar esses cargos vagos e alterar a estrutura dos cargos ocupados. O único conceito normativo que a PEC oferece sobre o cargo tipo de Estado é que seria o conjunto de atribuições, direitos dispostos a um servidor, definido em lei ordinária, de acordo com os parâmetros de legislação complementar, acessível mediante concurso público, passivo de alcançar estabilidade após vínculo de experiência e estágio probatório, parcialmente responsável pela atuação de poder extroverso do Estado. Este conceito é absolutamente insuficiente para a compreensão da temática. Não oferece qualquer parâmetro constitucional a diferenciar as atividades que serão protegidas pela estabilidade do concurso público. Oferece proteção constitucional insuficiente ao exercício da função pública nos demais vínculos, ao não determinar parâmetros mínimos de impessoalidade, eficiência, moralidade na seleção e desenvolvimento dos servidores. O conceito de cargo tipo de Estado pode ser comparado aos conceitos de atividades exclusivas de leis e PECs anteriores, nos quais esses cargos são contrapostos a empregos públicos sem estabilidade e admitidos sem concurso público. Aumenta o personalismo na gestão de servidores públicos e é uma ferramenta essencial do patrimonialismo, clientelismo e do autoritarismo, medidas incompatíveis com o nosso Estado social e democrático da nossa Constituição. O concurso público e a estabilidade são expressões do devido processo legal, da igualdade perante a lei e do princípio republicano, da impessoalidade e da legalidade. São cláusulas pétricas que não poderiam ser revogadas pela proposta em debate.
Nesse sentido, o cargo tipo de Estado como forma única de vínculo estável selecionado perde sua razão constitucional de ser e deveria, em nosso entendimento, ser ampliado para todas as categorias. Bom, em um Estado, já finalizando, né, em um Estado democrático e social em direito, considerar típicas ou exclusivas de Estado apenas atividades ligadas à segurança interna, externa, arrecadação e controle, é desrespeitar e desatender as demais incumbências que a Constituição atribui ao Estado brasileiro e levará ao desatendimento dos objetivos da República de erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, promover o desenvolvimento e o bem-estar geral. Eu ainda falaria, né, um pouco sobre o cargo com vínculo por prazo indeterminado, mas como o nosso tempo está terminando, eu deixo para fazer esses comentários, né, ao final, quando a gente puder retornar. Muito obrigado. Obrigado, Nadir Gonçalves Júnior. Passa agora a palavra por até 15 minutos. Pedro Fernando de Almeida Nery Ferreira, consultor legislativo para a Economia do Trabalho, Senado Federal, por até 15 minutos.